O deputado Merlong Solano está aqui ao vivo no estúdio com a gente, é da equipe de transição para o futuro governo. Esse é o tema que mais preocupa hoje o governador eleito, deputado? Boa tarde. Essa é a grande preocupação do momento, a maior de todas, porque um orçamento feito, Amadeu, fora da realidade financeira do estado do Piauí, pode agravar em muito a crise em que o estado já se encontra. Eu fui secretário do Planejamento durante 3 anos, no primeiro governo Wellington Dias, e entendo que, digamos assim, a ansiedade que marca o momento, Elivaldo. Todas as secretarias mandavam solicitações acima do que recebiam, os poderes, e a gente tinha que fazer um grande exercício de compatibilização em que a primeira tarefa era cortar em muito as expectativas dos diversos órgãos para ajustar o orçamento à expectativa de receita. Então, se houver uma falha aí, Amadeu, se estimar um orçamento acima das possibilidades financeiras do Estado... O que é que pode acontecer? O que pode acontecer? A quebra do Estado por mais tempo ainda. Porque ao botar no orçamento... Mais tempo? Por quê? Está quebrado? Ao colocar no orçamento uma previsão de receita superior a que seja realizada, de imediato os poderes começam a assumir compromissos, porque existem necessidades em todos eles, tirando a Assembleia, e aí lá mais para frente não vai ter o dinheiro para cobrir os compromissos. Isso é o quê? É quebra, é falência. E, em certo sentido, é continuar a situação em que o Estado se encontra nesse momento. Está quebrado? Há indicadores muito preocupantes. Indicadores que sinalizam, inclusive no sentido de uma continuidade da crise ao longo de uma boa parte de 2015, Elivaldo. Todos sabemos que o Estado precisa das transferências voluntárias federais para realizar investimentos. Um dos grandes problemas do Piauí é que a maior parte do dinheiro é gasto com pessoal, outra parte tem que ser gasta com custeio para poder a máquina funcionar, prestar serviços. No final das contas, quase não sobra dinheiro para investimento. Portanto, para fazer a economia crescer, para aumentar a infraestrutura. O investimento no Piauí é feito com transferências federais. Bom, o fato do Estado estar inadimplente, gastando mais com o pessoal do que o que a lei de responsabilidade fiscal determina, por si só já coloca o Estado inadimplente até que se resolva o assunto. Você sabe quando é que vai sair o relatório de gestão fiscal desse mês de 2014? Só em fevereiro de 2015. Já estou falando aí de 2 meses. Quando o senhor diz inadimplente para receber esse dinheiro de transferência federais. Se o Estado não trouxer de volta a despesa com o pessoal para abaixo do limite definido... Fica sem acesso a esses recursos. Fica sem acesso a transferências federais. Como relatório de 2000... Veja só, já estou falando de 2 meses comprometido. Como relatório, em relação ao investimento, como relatório de gestão fiscal referente ao último quadrimestre de 2014, só sairá no final de fevereiro de 2015, já estou falando de janeiro e fevereiro comprometido. Porque os relatórios até agora estão dizendo que o Estado, o último relatório diz que o Estado está estourado. Portanto, nesse momento, o Estado já está impossibilitado de receber transferências federais. Portanto, Amadeu, está quebrado no item fundamental, capacidade de investimento. E o que nós temos visto é que em outras áreas, uma situação muito difícil. A área do custeio. Eu visitei as escolas de tempo integral, estão terminando as atividades meio-dia por falta de alimentação. A imprensa tem dado notícias em várias outras áreas com problemas graves de custeio. Recebi de toda a diretoria da FETAG, antes de ontem, numa reunião lá, para a qual fui convidado pela sua presidente, um quadro muito preocupante em relação à situação dos órgãos que trabalham na zona rural, especialmente o EMATE e o INTERP. Neste momento, o EMATE estaria sem condições sequer de papel para elaborar um projeto para acesso a... Está parado? Parado. Então, isso eu caracterizo como uma quebra num outro item referente ao Estado, que é o custeio. Porque é através do custeio que você manda, digamos assim, sangue para os órgãos funcionarem e prestarem serviço. Por enquanto, o que está ainda funcionando dentro da normalidade é o pagamento da folha de pessoal próprio, porque os terceirizados também estão sem receber. Agora o deputado João Márcio disse aqui há pouco que o PT está fazendo terrorismo e criando factoides para justificar uma má gestão futura. Bom, factoide é quando você inventa coisas, não é isso?
É a definição que eu tenho de factóide, para poder criar um impacto na opinião pública. Cria uma coisa que não existe. Bom, então acabei de falar da lei de responsabilidade fiscal em relação ao pessoal que está nos relatórios do Tribunal de Contas. Vamos pegar agora outro. O governo do Estado conseguiu autorizar no CONFAS uma operação de antecipação de receita. Por esta operação, ele anteciparia em 20 dias a receita que é para ser paga em janeiro, para receber agora em dezembro, ao custo de abrir mão de 6% da receita. Para receber cerca de 180 milhões de reais, o governo está topando abrir mão de 11 milhões de reais. Por causa de 20 dias, Amadeu. Eu caracterizo isso como quebra. E é um fato, está lá escrito, que só não vai se consumar porque o Estado do Ceará mostrou mais juízo do que o Estado do Piauí. Esses acordos têm que ser ratificados por unanimidade, esses acordos lá no CONFAS. E o governo do Ceará publicou há poucos dias, ontem eu li na Assembleia, um decreto dizendo que não reconhece, que não aceita esta antecipação de receita orçamentária. Então não vai se... Deputado, outro assunto. Eu falei de outro fato, portanto. Correto. Agora, sobre a transição, deputado, comenta-se muito, especula-se de nomes que vão compor o primeiro escalão do futuro governo. O seu nome, inclusive, é muito citado, por exemplo, para a Secretaria de Educação. Como o governador eleito tem tratado isso com as pessoas que estão mais próximas ali, inclusive acompanhando os dados dessa transição administrativa? Rigorosamente, o governador eleito, Wellington Dias, não tem tratado deste assunto. Pelo menos não conversou comigo ainda. Sou uma das pessoas, digamos assim, interessada na questão, não é? Deputado, a liderança do partido, integro a equipe de comissão. O que eu percebo é que só a partir dos próximos dias, depois de equacionado um pouco essa questão do orçamento, que agora passa a ser a preocupação principal, com esta devolução aí, com essa interpretação de que tem o tribunal, de que o Poder Executivo não pode alterar as propostas originais dos poderes, a Assembleia ganha uma responsabilidade a mais de fazer um orçamento enxuto. E ela tem dificuldade, porque nem requadros técnicos devidamente capacitados na área de orçamento e de planejamento a Assembleia tem. E vai precisar de ter muita prudência para não cair naquela tentação de, digamos assim, de resolver a coisa na base do faz de conta. Chega um poder e pede 35% de aumento no seu orçamento, quando nós estamos num país com uma inflação de 6%. Dá para imaginar a receita do Estado aumentando 35%? Não dá. Sou economista, fui secretário de planejamento, não é razoável imaginar que o Estado possa passar muito mais do que 10% ou 11% de aumento para qualquer um dos poderes. E a Assembleia não precisa de aumento. Eu acho que o mais prudente nesta área aí, Amadeu, é manter a Assembleia como está, ou pelo menos dar um aumento menor, e dar em torno de 10%, 11% para os outros poderes. Para suprir, dar um pouco mais para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça, que precisam de mais, fazer uma estimativa prudente da receita. Se vier a acontecer excesso de arrecadação, aí sim o governador sentaria com os chefes dos demais poderes para que eles pudessem ter uma participação nesse excesso de arrecadação. Isso daria segurança. Eu acho que nós temos que ser prudentes nessa hora. Eu quero... Diga, rapidinho. Só para concluir aqui, Amadeu, o secretário de Fazenda esteve aqui com a gente, ele disse que esse limite prudencial que tanto falam já havia sido ultrapassado desde a administração 2013. Anterior e que o governo já pegou assim. É verdade. O relatório que mostrou o problema é o de fevereiro de 2013 e 14, referente ao ano de 2013, de fato. O limite prudencial foi estourado em 2013. Na Folha o problema começou antes do governador Zé Filho assumir, mas continuou se aprofundando ao longo da sua gestão. Muito obrigado, deputado, pela presença com a gente. Obrigado. Boa tarde.